Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Eu tomo a escritura que se encontra em Gênesis capítulo 41, verso 14, para a nossa meditação nesta manhã. Este versículo narra a grande mudança de fase na vida de José. Nós temos a fase em que José estava na sua casa com seu pai, tudo bem, tranquilo. Depois, nós temos a fase em que José foi vendido como escravo para o Egito e que ficou lá bastante tempo. E na casa de Potifar, ele, por ser honesto, leal, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e foi jogado na prisão. E na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e conforme ele interpretou, assim aconteceu. O padeiro foi morto, o copeiro foi restituído ao seu cargo, sendo copeiro do Faraó, e passaram-se 2 anos, quando, finalmente, Faraó teve aqueles 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. E então, ao falar isto, o copeiro se lembrou de José, que havia interpretado o sonho dele e do padeiro corretamente, como ele disse, assim aconteceu. Então, ele disse para Faraó que ele havia conhecido José. Então, Faraó mandou rapidamente chamar a José, e o fizeram sair logo da cova, e o barbearam, mudaram suas vestes, e ele veio a Faraó, e agora ele vai iniciar a terceira etapa da sua vida, a terceira fase da sua vida. Então, a vida de José, nós podemos ver essas 3 etapas, essas 3 fases. E a vida de José, como todos nós sabemos, ela relata muito bem, representa a vida de Jesus Cristo, porque assim como José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também foi vendido por Judas. E assim como José esteve no calabouço, Jesus também esteve na sepultura. E assim como José esteve ao lado de 2 homens, o padeiro e o copeiro, um foi morto e o outro foi levantado, Jesus também esteve entre 2 homens, 2 ladrões. O ladrão da direita foi salvo e o da esquerda foi condenado, foi morto. Então, essas coisas nós sabemos muito bem sobre o quanto José representa a Jesus Cristo, mas não é somente a Jesus Cristo que José representa, porque, claro, aqui na sua terceira fase ele foi colocado no posto mais alto, ali no Egito, e todos estavam ali submissos a ele. Jesus também foi colocado no lugar mais alto, de modo que para o próprio Deus ver o céu tem que olhar para baixo. Então, conhecemos bem isto, porém, existe um lado que é não tão estudado, não tão reconhecido, que é o quanto José representa a nós. Essas fases, porque todos nós também temos fases na vida, e nós passamos pelo que temos que passar. E José, ele nos mostra uma coisa maravilhosa, que
Ele passou por todas as etapas, por todas as fases com dignidade. Na casa de Potifar, ele poderia ter enganado a Potifar para a sua vida ficar mais fácil, para ele não ter problemas. Mas ele não fez isso. Ele portou-se com dignidade, com caráter. E o seu caráter e a sua dignidade o levaram para a prisão. Mas, mesmo lá na prisão, ele se manteve como um filho de Deus. Isso nos faz lembrar daquele escravo que o profeta conta, que o mercador quis comprar aquele escravo e o vendedor não vendeu aquele escravo. E o homem perguntou, mas por que ele é tão diferente? Ele disse, eu levei muito tempo para descobrir, até que finalmente eu fiquei sabendo que da terra de onde ele veio, ele é filho do rei. E não importa quão longe ele esteja de sua terra, ele se comporta como filho do rei. Assim somos nós também. E José era um príncipe. E mesmo que ele estivesse ali, naquela condição, como escravo, porém, isso não mudava a sua natureza, a sua essência. Muitas pessoas justificam os seus maus comportamentos às circunstâncias, mas as circunstâncias não mudam a sua essência, a sua natureza. As circunstâncias apenas dão a brecha, a oportunidade para que cada um mostre a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. E José mostrou qual era a sua essência, qual era a sua verdadeira natureza. Era de dignidade, fidelidade, hombridade. Ele era um tipo de Jesus Cristo. Então, chegou o dia quando o faraó teve aquele sonho. Então o copeiro lembrou de José e falou para Faraó. E aí é onde nós lemos este verso 14, esse verso 14 aqui do capítulo 41. Então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Um dia Deus vai nos chamar e nós sairemos deste mundo. E barbeou-se e mudou-se as suas vestes. Então também nós seremos revestidos de um novo corpo, não somente a roupa, mas nós seremos revestidos de um outro corpo. E seremos semelhantes a ele e seremos levados à presença do Senhor. Então, quando José chegou ali, na presença de Faraó, ele interpretou os sonhos de Faraó e Faraó ficou tão admirado e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então, Deus também pergunta, porventura, Deus encontraria alguém na terra como você, meu irmão, minha irmã, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E assim como a mensagem, essas revelações veio até você, revelação dos 7 selos, as 7 eras, não existe ninguém na terra como você, meu irmão, minha irmã. Então Faraó disse, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti
ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneá. Então, veja a semelhança. José recebeu um colar, um anel. Nós receberemos um manto e uma coroa. Que coisa maravilhosa. Então Faraó disse para José: eu sou Faraó, porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé, e não haverá ninguém maior do que tu em toda a terra do Egito, senão eu. E José se assentou ali como governador do Egito. E nós também vamos receber, não um anel e um colar, mas nós vamos receber a coroa da vida. E nós vamos nos assentar no trono com ele. Jesus Cristo disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós vamos passar pelo que nós temos que passar. Porém, ninguém consegue passar pelas provas e aflições como os filhos do rei. José era um filho do rei e ele passou por tudo aquilo com dignidade. Veja, o povo, quando saiu lá do Egito para ir para a Palestina, percorrendo o deserto, eles também passaram por dificuldades, não igual José. A dificuldade deles foi bem menor. Ninguém estava preso, eles não estavam presos, eles receberam a liberdade, cruzaram o mar e tudo, caía pão do céu. Mas mesmo assim, eles eram de murmuração em murmuração, de reclamação em reclamação, até que Deus matou a todos, permitiu que cada um deles morresse no deserto. Então, o que eu quero dizer? É que José é um grande exemplo para nós. Ele não é apenas um modelo, um tipo de Jesus, mas ele é um modelo para nós, um tipo do cristão. Nós também, assim como José recebeu seus presentes, nós também vamos receber a coroa da vida. Assim como José foi colocado governante do Egito, nós também seremos governantes de toda a terra, no reino que está por vir. Então não importa o que você esteja passando, sofra o que você tiver que sofrer, você vai passar pelo que você tiver predestinado para passar. Mas seja o que for que você tiver que passar, seja o que for que você tiver que enfrentar, enfrente isso, passe por isso com dignidade. Com dignidade, é isso que Deus espera ver em você. Afinal de contas, você, nós, somos os representantes dele aqui na terra. A gente passar pelas lutas, pelas provas, e depois que a aflição passou, você olhar para trás e você ver que você deu jacozada e que você murmurou, que você reclamou, que você trapaceou, o gozo, a alegria não seria pleno, né? Então vamos nos comportar com dignidade, como verdadeiros filhos do Rei, embora estejamos longe da nossa terra, embora estejamos longe do nosso Rei, fisicamente falando. Porém, nós devemos nos lembrar quem nós somos, e Ele está nos observando, e um dia destes, nós seremos chamados à sua presença, assim como José foi chamado por Faraó à sua presença. Então fez-se a barba, trocou-se a veste e ele recebeu a sua posição. Nós também seremos chamados, será trocado o nosso corpo, nossas vestes e receberemos a coroa da vida. Somente porte-se com dignidade. Deus está te observando. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.